Olá, seja bem-vindo a mais um SESC Entrevista. Hoje conversamos com Clemente Gans Lúcio, que é sociólogo, foi diretor técnico do DIEESE, desempenhando um belíssimo trabalho à frente dessa instituição que é tão importante para os trabalhadores. Hoje ele assessora as centrais sindicais, exercendo um papel também fundamental no esforço de articulação unitária e de proposição do movimento sindical para o país. E o Clemente conversa conosco exatamente sobre esse empenho, que tem fôlego renovado em 2022, com a realização da terceira CONCLAT, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que acontece neste 7 de abril, mas numa mobilização que não se encerra no evento e se estende ao 1º de maio, também unitário, e a uma agenda de reivindicações aos candidatos que disputam as eleições em outubro próximo. Confira a seguir. Clemente, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada por estar conosco. Bom, é um prazer, Rita, estar com você, com os sindicatos de engenheiros no programa de entrevistas. É uma satisfação estar nesse debate, no papel, no trabalho fundamental que o sindicato desenvolve, no trabalho de vanguarda que o sindicato desenvolve. E é uma oportunidade, um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade. Esse empenho das centrais sindicais, do movimento sindical renovado agora, que tomou esse fôlego novo, agora em 2022, ele acontece num cenário dificílimo, né? A situação econômica do Brasil, que já vinha com problemas, e hoje a gente enfrenta estagnação, inflação, tudo agravado pela pandemia, e agora um cenário de guerra na Ucrânia, né? Qual é a agenda, a reivindicação que se coloca neste momento? Quais são as propostas do movimento sindical que estão aí articuladas para a CONCLAT, para as mobilizações que se seguem? Bom, Rita, em torno de uma resposta unitária e articulada do movimento sindical que as centrais sindicais vão apresentar nesse evento, na chamada Conferência da Classe Trabalhadora, no dia 7 de abril. É um evento de lançamento, de apresentação da pauta da classe trabalhadora. Essa pauta reúne as propostas que as centrais sindicais articulam a partir dos seus congressos. É, portanto, uma proposta que as centrais trazem a público a partir daquilo que elas deliberaram nos seus congressos. O DIEESE reuniu esse conjunto de propostas e estamos agora numa fase final no qual a direção das centrais vão fechar a proposta final unitária para apresentar como uma plataforma que as centrais sindicais apresentam à sociedade, em especial aos candidatos e candidatas, tanto nos estados quanto ao nível federal, especialmente senadores, deputados e ao governo nacional, ao governo federal, à presidência da República. Pauta essa que buscará responder aos desafios do emprego, da proteção e dos direitos, da democracia e da vida. Portanto, são esses 4 eixos, emprego, proteção, democracia e vida, que estão mobilizando o levantamento propositivo daquilo que as centrais já formularam e daquilo que elas estão formulando nesse momento de maneira unitária, para ser uma pauta de referência, de um lado, que recoloque o país numa perspectiva de crescimento com sustentabilidade econômica e socioambiental, portanto, queremos um modelo de desenvolvimento econômico que fortaleça a nossa estrutura, o nosso sistema produtivo, fortemente assentado numa base industrial robusta e em uma capacidade, vamos chamar, de engenharia coletiva dessa sociedade para transformar todo o nosso conhecimento numa produção de bens e serviços. Então, uma estratégia de desenvolvimento fortemente coordenada e mobilizada pelo Estado, em muita sintonia com um setor privado muito forte, com muito investimento público e privado, investimento esse que gere atividades econômicas buscando, de um lado, cuidar da transição ambiental, portanto, para uma economia que tem sustentabilidade ambiental e responde aos desafios da crise ambiental e do aquecimento global, que cuide da transição tecnológica e digital, portanto, que integre o país
nas fronteiras de conhecimento tecnológico e digital, que cuide da transição energética, portanto, que produza uma base produtiva e de consumo em energias renováveis, que o Brasil tem grande capacidade, e nenhuma transição pró-igualdade, ou seja, que nós sejamos capazes de, nessa dinâmica econômica, gerar uma dinâmica social capaz de enfrentar as mais diferentes e perversas formas de desigualdade. Nessa perspectiva, uma estratégia econômica que gere empregos de qualidade, que gere ocupação para todo mundo que queira trabalhar e precise trabalhar, que gere proteção universal, social, trabalhista e previdenciária para todos, e que tenha uma diretriz de combate no mundo do trabalho, especialmente das desigualdades entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Tenhamos também uma estrutura econômica capaz de gerar uma produção coletiva de riqueza e de renda que nos permita promover educação, saúde, transporte, habitação como políticas públicas que atendem a todos e que têm sustentabilidade no longo prazo. Uma estrutura produtiva que esteja assentada em uma forte organização institucional, seja de uma participação muito vigorosa da dimensão legislativa, portanto, parlamentares fazendo o debate de interesse nacional, mas também com uma democracia participativa muito robusta, retomada dos conselhos, das conferências, da participação social para o mundo sindical, especialmente do diálogo social. E de um fortalecimento muito consistente do nosso sistema de saúde, compreendendo que a área de saúde, inclusive, é um dos vetores do nosso desenvolvimento, tanto a indústria da saúde, quanto todos os serviços a ela associados, tanto para atender a demanda interna da população brasileira, quanto serviços que o Brasil pode exportar para o mundo, porque nós temos tecnologia na área de saúde para oferecer para o mundo todo. Então, nessas diretrizes, nós queremos oferecer um conjunto de propostas que fortaleçam as políticas públicas, o Estado, e uma grande capacidade da ação sindical se renovar, com negociação coletiva forte, sindicato forte e muita participação social. É praticamente um sonho de país, né, Clemente? Exatamente. Essa plataforma. E tem, inclusive, muita convergência com o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que foi lançado pela Federação Nacional dos Engenheiros lá em 2006 e com o qual os engenheiros vêm trabalhando, se mobilizando desde então. Articulada essa pauta, Clemente, como é que se trabalha efetivamente para conseguir alcançar essa grande transformação? Como envolver a sociedade efetivamente nesse projeto que hoje é das centrais? Bom, Rita, primeiro, o fato de reunir um conjunto propositivo cria um instrumento para que o movimento sindical, a partir das centrais sindicais, possa apresentar a sua pauta, a sua plataforma, né? Portanto, possa chegar para o debate público com um conjunto propositivo, um conjunto que indica, como você bem registrou, um norte muito claro, ou seja, de forma explícita, as centrais sindicais estão deixando claro, a partir da Conclate, a sua pauta que redireciona radicalmente o nosso desenvolvimento para uma outra perspectiva, e de maneira muito clara as centrais estão dizendo que, com o projeto atual de país, de nação e de governo que o governo Bolsonaro mobiliza, nós estamos no sentido contrário àquilo que as centrais consideram como a dinâmica que devem conduzir o nosso desenvolvimento. Portanto, as centrais estão dizendo claramente: o nosso projeto é um outro radicalmente diferente daquele que o Bolsonaro materializa em todas as dimensões, ou seja, não há dimensão nesse governo, com um projeto neoliberal e profundamente reacionário e conservador, às vezes politicamente de extrema-direita e com posições que a história tentou já superar várias vezes,
nós precisamos, portanto, ter uma incidência eleitoral muito forte no sentido de trazer para o debate público essa exigência histórica de a sociedade brasileira apontar no processo eleitoral claramente uma mudança de rumo e de trajetória. Nesse sentido, Rita, é muito importante, é isso que as centrais estão tentando enunciar e anunciar no evento da Conclate, é a indicação de que nós precisamos qualificar o debate público para o processo eleitoral. Temos uma experiência clara que esses debates no Brasil e no mundo, no processo eleitoral, vem predominando neles um debate mediado por uma série de mentiras, as chamadas fake news, ou seja, um conjunto de intervenções que alteram e mentem em relação à realidade. É preciso qualificar esse debate e é necessário que nós façamos isso com proposições muito claras, mobilizando junto à base sindical, aos trabalhadores e trabalhadoras, de um lado, a constatação das graves desigualdades, problemas econômicos, sociais que nós vivemos hoje, de outro lado, a percepção que o Brasil tem capacidade e reúne condições objetivas para ter uma outra trajetória de desenvolvimento e que isso está gravemente marcado para outubro no processo eleitoral. Então, é importante que a sociedade não só compreenda, e é esse o trabalho sindical que vem do pós-conclate, o trabalho de base para levar para os trabalhadores e trabalhadoras essa pauta e a compreensão de quanto é central e importante a sua intervenção no processo, seja apostando em um projeto de mudança de rumo desse país, seja elegendo não só os candidatos ao executivo, aos governos estaduais e à presidência da República, mas também uma bancada parlamentar que esteja disposta a fazer as mudanças legislativas para recolocar o país em uma outra trajetória de desenvolvimento. Muito do que você vai apresentar nessa pauta exigirá a mudança normativa na lei, mudança constitucional, mudança legislativa, projeto de lei, autorização do Congresso e das Assembleias Legislativas. Portanto, é muito importante que os trabalhadores e as trabalhadoras compreendam que, por meio do seu voto, nós poderemos fazer uma escolha de mudança de rumo que precisará ser sustentada depois com a mobilização, com a sustentação, com a pressão sobre os governos e os parlamentos, para que essa pauta se efetive ao longo dos próximos anos. Mas reeleger esse projeto atual significa, na verdade, consolidar uma agenda regressiva, sem precedentes na nossa história, cuja mudança no futuro exigirá um esforço que talvez hoje a sociedade não reúna condições de fazê-lo se ela persistir em manter esse projeto em curso. Nós estamos falando do desmonte do Estado, da desestruturação de políticas públicas, de medidas e iniciativas que, na verdade, apoiam uma privatização do Estado, um apoio a uma corrupção sem precedentes no país, a um processo de transferência e de descontrole orçamentário também sem precedentes, ou seja, o que nós estamos vendo no país são regressões que acho que nenhum de nós que está nessa militância ao longa data imaginava ver, e, portanto, essa mudança exige uma decisão muito importante da sociedade, e por isso que as centrais estão dizendo, com esse evento da Conclate, de que a nossa prioridade a partir de agora é nos concentrarmos nesse debate público daqui até outubro. Pós-outubro, pós-eleições, e a depender dos resultados que nós tenhamos, elaborar uma segunda etapa da nossa mobilização, que é de fortalecer a nossa incidência, espero, na construção de um projeto desse tipo, que continuará exigindo, repito, muita mobilização e muito enfrentamento do governo que venha a ser eleito, para que ele seja pressionado a materializar essa agenda de mudança no país. Agora, Clemente, isso envolve uma recuperação de protagonismo pelo movimento sindical bastante relevante, né?
Se a gente lembrar a época da realização da Conclave em 2010, a partir dali você teve uma ação unitária muito significativa, um movimento sindical muito presente no debate dos destinos aí do país. Para mencionar uma política absolutamente relevante, a valorização do salário mínimo, que foi a partir da ação do movimento sindical, né, da batalha do movimento sindical. Mas o fato é que isso, especialmente depois de 2017, com a reforma trabalhista, mudou muito. As entidades em si enfrentando dificuldades para manter suas atividades, embora heroicamente, e todos nós que trabalhamos, militamos no sindicato, somos testemunhas disso, né? Porque se virando com todas as dificuldades, vem trabalhando para defender os trabalhadores, mas o fato é que o movimento sindical perdeu o protagonismo na sociedade, no debate social. E junto com essa questão mais da correlação de forças, a questão socioeconômica, com um desemprego absurdo que reduz a própria base de atuação direta dos sindicatos, embora os trabalhadores desempregados continuem sendo trabalhadores, e esse universo do precariado, dos chamados empreendedores de hoje, né? Existe uma estratégia para retomar esse protagonismo e também para representar efetivamente todo esse contingente de trabalhadores, Clemente? Como que vence esse desafio? Bom, Rita, você colocou um problema que é central e um desafio que é central para o movimento sindical. De um lado, nós sofremos, como movimento sindical e os movimentos sociais também, um ataque muito severo dessa ordem neoliberal, aqui no Brasil, materializado na legislação que autorizou terceirização sem limite, nessa reforma trabalhista e sindical que fez um ataque severo aos direitos e à organização sindical. O governo Bolsonaro, na verdade, um governo que, uma vez eleito, manifestou por meio do presidente a avaliação de que a organização sindical é uma organização criminosa e que ele, como presidente, tinha por objetivo acabar com essa organização. Portanto, não é simples o que nós enfrentamos nesses anos. Eu acho, na minha opinião, que o movimento sindical resistiu a ataques que, se não fosse a sua robustez, nós já teríamos sido eliminados da face da representação da classe trabalhadora. Portanto, é sim verdade que esse protagonismo foi reduzido porque o ataque que nós recebemos é muito severo, especialmente de um governo que desqualifica as instituições, que não tem nenhuma estratégia de diálogo social, pelo contrário, faz da estratégia uma estratégia de enfrentamento e de eliminação de todos os seus adversários. Então, é a partir desse patamar que nós devemos considerar a nossa partida do ponto de vista político, e a outra é de um patamar de profundas mudanças no mundo do trabalho, no qual a dinâmica de geração de postos de trabalho e de inserção no mundo do trabalho está mudando radicalmente em relação a tudo aquilo que estruturou o mundo do trabalho e que estruturou a própria vida sindical. E, portanto, o movimento sindical está desafiado a responder essas duas ordens, a se reposicionar politicamente como um ator social relevante, e, nesse caso, revalorizar o sindicato, fortalecer a negociação, todo aquele caráter fundamental da vida sindical, associada a uma renovação da sua forma de organização sindical a partir da base. Portanto, como é que a gente organiza uma representação dos 4 milhões de trabalhadores mediados por aplicativo? Pensar e organizar essa força de trabalho do ponto de vista político é radicalmente diferente de organizar os engenheiros que estão numa empresa pública estatal, por exemplo, ou os metalúrgicos que estão numa grande indústria automobilística, ou os bancários que estão em meia dúzia de grandes bancos no Brasil. Isso é radicalmente diferente de pensar o processo político de organização e de representação dessa força de trabalho, ou dos 25 milhões de trabalhadores autônomos e por conta própria. Como é que organiza a representação sindical? Essa resposta é que o movimento sindical está procurando construir, criando elementos para redirecionar a nossa organização sindical para novos patamares.
Creio, Rita, que essa é uma grande agenda pós-eleições. Creio que o movimento sindical brasileiro, se conseguir mudar essa trajetória do nosso desenvolvimento, tem a tarefa de fazer um grande debate junto ao movimento sindical brasileiro, reposicionando a nossa visão de futuro sobre a organização sindical. Nós temos hoje 10 centrais sindicais que, na verdade, representam uma diversidade de espectro político. Nós precisamos constituir uma capacidade de visão de futuro mais unitária. O esforço feito agora com o lançamento da pauta é um esforço de tentar convergir essas diferentes visões. Ainda há um conjunto de organizações que, inclusive, não estão nem representadas entre essas 10 centrais sindicais, que precisam vir para aglutinar esse debate e elaborar uma visão propositiva de futuro. Isso não é a prioridade nesse momento. Nesse momento, nós estamos enunciando uma plataforma, uma pauta, e nela, inclusive, consta que é necessária a reestruturação do movimento sindical, uma agenda de revalorização do sindicalismo, da negociação, da autonomia dos trabalhadores para repensar a sua organização, e nesse espaço, acho que aí cabe aos quadros do movimento sindical, aos dirigentes, aos diretores e diretoras espalhados por esse Brasil, a responsabilidade de um esforço político de convergência, de prospectar o futuro do mundo do trabalho e de construir uma identidade organizativa que responda a esse novo mundo. E, portanto, fazer a transição entre essa estrutura vigorosa que nós temos e uma nova estrutura que responda de maneira vigorosa a esse mundo de trabalho em mudança. Esse é o desafio que espero a gente possa mobilizar a partir de novembro e incidir de forma muito clara de um governo disposto a fazer proposições nesse sentido, a um Congresso Nacional que esteja disposto a recepcionar essa agenda e consolidar um aparato normativo, institucional e legal que dê autonomia aos trabalhadores e trabalhadoras de se organizarem. Há países fazendo movimentos nesse tipo, Estados Unidos está fazendo movimentos nesse tipo, a União Europeia vem fazendo movimentos, a Espanha, especialmente nesse último ano, fez movimentos muito interessantes nessa linha de recolocar um patamar protetivo que coloque para os trabalhadores uma perspectiva de efetiva proteção ao mundo laboral, efetiva proteção previdenciária e efetiva proteção sindical. Revogar a reforma trabalhista não é suficiente, porque a reforma trabalhista fez uma regressão da proteção, mas de uma proteção que já era parcial. Nós precisamos ir muito além da revogação. Na verdade, nós precisamos recolocar novas bases para o sistema sindical e para o sistema de proteção social, laboral e previdenciária se posicionar daqui para frente, e essa será uma construção que não é de curta duração, mas ela começa provavelmente com uma renovação na estratégia sindical e na perspectiva de valorização do sindicato e da negociação coletiva. Então, com essa iniciativa, espero que unitária, espero que convergente no movimento sindical, nós deveríamos fazer uma grande trajetória de mobilização nas bases sindicais para uma reestruturação, uma revitalização, uma reorganização que responda a esse novo mundo. Acho que é por aí que a gente começa, revitalizando a nossa dinâmica de desenvolvimento e revitalizando nessa dinâmica o próprio papel do movimento sindical. Clemente, voltando aqui para os nossos desafios mais imediatos, dia 7 de abril tem a Conclate, que é a largada da apresentação dessa agenda que você explanou aí para a gente. Isso continua, emenda a mobilização com o 1º de maio e aí vai para a batalha junto aos candidatos. É essa a agenda da articulação para esse ano, até outubro? Isso. Em 7 de abril é, na verdade, um evento de apresentação da pauta, um evento de lançamento da pauta. Ela já foi construída previamente. A partir de 7 de abril, a concentração se desloca para a realização do 1º de maio e a preparação nos estados para que os estados reúnam o movimento sindical local
complemente essa pauta nacional com a pauta local e organize a incidência na base. Tanto o trabalho de base, para difundir a base, debater com movimentos e com os trabalhadores e trabalhadoras essa pauta, quanto apresentar essa pauta aos candidatos e candidatas em cada um dos estados. E, portanto, fazer toda uma incidência de maio até outubro nesse processo, apoiar, cada um apoiar seus candidatos, né, ao legislativo e ao executivo, fazer o debate público de mobilização e de incidência, e depois, após as eleições, a gente retoma aí essa agenda, mas aí jamais espero que na perspectiva de intervenção no debate, não mais só propositivo, mas propositivo operacional, ou seja, como que a gente transforma essas nossas pautas em propostas para ir para o Congresso, apresentar para o candidato, a candidata que for eleito à presidência da República, aos parlamentares, ou seja, vamos transformar isso em uma agenda que tenha implementação efetiva, espero que a partir de 2023. Maravilha, Clemente. Chegamos aqui ao final da nossa conversa. Eu te agradeço muito por esse papo conosco. Sei que você está aí nessa batalha louca para colocar tudo isso em pé. O teu trabalho tem sido fundamental para a gente entrar aí nessa batalha, nessa luta que vai ser vitoriosa. Muito obrigada, viu, Clemente? Obrigado pelo convite, um prazer estar com você, sempre à disposição. Forte abraço. Bom, e obrigada a você que assiste a mais este SESC Entrevista. Vamos ficar todos aqui juntos, mobilizados e de olho na realização da Conclave do 1º de maio e da luta para a valorização do trabalho e fortalecimento do movimento sindical e por um Brasil melhor. Até a próxima. Valeu!